Hoje eu quero pregar aqui uma palavra para você, eu quero falar com você a respeito de crises, né? Eu quero falar sobre crises nesse dia. E falar de crises nesse dia, ou nesses dias, nunca tem sido um tema tão recorrente e um tema tão atual, falar a respeito de crises. Porque a gente olha para o lado, a gente ouve o noticiário, a gente vê as coisas e tudo que nós vemos são crises. Eu estava dizendo hoje para o meu irmão, eu estou dizendo isso para as pessoas, você liga a televisão de manhã, você vê a história do coronavírus, a crise no mundo, na Alemanha, nos Estados Unidos, Espanha, você vem para a hora do almoço, você liga a televisão, então o tempo inteiro está sendo falado a respeito de crise. O tempo inteiro a gente ouve somente a respeito dessa questão de crise. E nessa noite eu queria falar exatamente sobre isso. Como que Deus enxerga isto, né? Como que Deus vê essa questão? Quando a gente vai para o dicionário da língua portuguesa, e a gente vai procurar saber o que significa crise, qual é o significado exato de crise, a gente encontra várias coisas. Nós encontramos várias definições da palavra crise. Uma das definições que nós encontramos, que eu encontrei, pensando em falar sobre esse tema, ele fala assim que é uma mudança brusca, é uma dos significados, é uma mudança brusca produzida no caso de uma pessoa que está enferma, causada pela luta entre o agente agressor e os mecanismos de defesa. Outra coisa que a gente vê também como significado no dicionário é uma conjuntura socioeconômica problemática, ou seja, um desequilíbrio entre os bens de produção, entre os bens de consumo, e normalmente isso acontece, é definido por aumento de preços. Isso nós já vimos, né? Quem é mais antigo, aí quem não é tão jovem já vivenciou isso no Brasil, essa questão desse desequilíbrio, né? Existe então essa crise econômica que também existe crise política, existe crise familiar, existe crise emocional, existe crise no indivíduo próprio, onde ele não consegue entender algumas coisas. Mas uma das definições que me chamou a atenção, que diz assim que é um momento perigoso, é um momento de desordem. Crise é um momento perigoso, é um momento de desordem. Ou seja, exatamente quando a gente olha para o nosso mundo hoje, a gente percebe exatamente isto. Este momento de desequilíbrio, esse momento de perigo que a gente olha, a gente tem essa sensação dentro de nós de algo perigoso, a gente vê na rua, a gente percebe ao mesmo tempo que existe dois polos muito distintos. Nós encontramos, por exemplo, pessoas que parecem que, na verdade, nada está acontecendo no mundo, mas nós encontramos pessoas que estão extremamente assustadas, pessoas que estão vivenciando esta questão de medo. E a grande verdade, meus irmãos, que é muito difícil para nós administrarmos um momento de crise. É muito difícil para mim, para você, administrarmos crise. Quando a crise ela bate em nossa porta, quando a crise chega, a gente tem aquela sensação que eu sempre digo, aquela sensação que você perdeu o controle, aquela sensação que aquilo que você tinha nas mãos, aquilo que você comandava com a tua mão, com a tua mente, com a tua estratégia, com a tua sabedoria, na verdade, isso foge da gente. E ninguém gostaria de passar por um momento de crise. Quem de nós que gostaríamos de passar o que nós estamos passando? Quem de nós, qualquer ser humano que você pergunta que gostaria de viver esse isolamento social, essa distância das coisas, a distância de alguns do trabalho, dos amigos do trabalho, isso é crise, isso é uma crise que chegou, que se instaurou em nossa vida, que se instaurou em nosso mundo. Quando a gente percebe este cenário de crises, ou crise, a gente encontra algumas pessoas que conseguem o equilíbrio diante disto. Nós encontramos pessoas equilibradas, pessoas que conseguem manter a coerência, pessoas que conseguem se manter sãs, pessoas que conseguem manter a sua mente tranquila em relação a isso, mesmo diante de uma grande dificuldade. Agora,
Existem aqueles que acabam mantendo essa aparente tranquilidade diante das pessoas, mas dentro existe aquela grande preocupação, dentro existe aquele grande medo. Porque no fundo, ao meu ver, gente, a crise, ela é instaurada ou instalada na alma do ser humano. A crise, ela acontece aqui dentro da gente. Muitos não conseguem se aperceber das nossas crises, dos nossos momentos de dificuldade. Muitos não conseguem sentir isto. Por exemplo, eu estava dizendo sobre aqueles dois polos, pessoas que acham que está tudo bem, pessoas que acham que está tudo certo, pessoas que acham que está tudo legal, e tem aqueles que, na verdade, estão vivenciando um momento de medo absoluto. Não existe um equilíbrio, não existe alguma coisa que alguém chega. Para alguns, logicamente, eu não estou dizendo que isso é para todos. Não existe isto. Essa questão de você falar, poxa, existe uma complicação, existe uma dificuldade, mas existem as estratégias para que a gente consiga fazer de tudo para escapar aí do vírus, do Covid-19. Mas tem pessoas que estão vivendo totalmente amedrontadas. Mas a grande questão que eu queria conversar com vocês aqui hoje, como que Deus enxerga a crise? Como que Deus, da sua morada, Ele olha para nós aqui na terra, Ele olha para o mundo aqui na terra, Ele enxerga as crises. Como que Ele enxerga essa crise, por exemplo? A primeira coisa que você precisa compreender e entender é que Deus, Ele não tem crises. Deus, Ele não acorda de manhã e com uma crise emocional. Deus, Ele não tem crise quando Ele olha para mim e Ele percebe que eu estou vivendo uma vida desleixada em relação à minha entrega a Ele, em relação ao meu compromisso com Ele, em relação à minha vida de oração, à minha vida de adoração. Deus não tem crise, não, quando, por exemplo, Ele descobre, né, Ele olha para mim e descobre, não no sentido literal, porque tudo está descoberto aos olhos de Deus, mas Deus, Ele não tem nenhuma crise quando, por exemplo, Ele vê que a gente começa uma vida cristã aqui no alto e de repente nós vamos descendo. Deus não tem crise. Deus não vai entrar em crise, por exemplo, se você não está cumprindo aquilo que foi combinado, aquilo que foi acertado, de todos os dias, às 10:11, nós estarmos orando 10 minutos por almas. E talvez você diga assim, poxa, pastor, mas agora com essa questão da pandemia, tudo parou, mas eu continuo orando, pedindo para que Deus nos abençoe, para que Deus nos faça realmente enxergar as coisas espirituais, para que a gente possa se portar de um modo diferente. Mas eu fico pensando, e aí eu estava meditando para falar com vocês sobre isso, eu me lembrei de uma passagem do livro de 1 Samuel, no capítulo 30, num evento que Davi ele acabou enfrentando, em 1 Samuel, no capítulo 30, do verso 3 até o verso 6, onde Davi viveu um momento de crise, onde Davi experimentou essa crise, não uma crise igual a que nós estamos vivenciando, mas uma crise. E tantas crises você pode ter enfrentado em sua vida, e talvez quantas crises, não uma crise com um tamanho grande assim, mundial, onde todos acabam sendo nivelados, onde os países do primeiro mundo se tornam exatamente iguais a um país que é um país emergente como o Brasil, ou como um país que na verdade está lá no terceiro mundo, porque a doença ela nivelou tudo. Mas quantas crises nós enfrentamos? Quantas crises você já enfrentou? Quantas coisas que aconteceram na tua vida, já aconteceram na minha vida, que a gente percebeu que a gente estava no meio de uma crise mesmo. E o capítulo 30 deste livro do profeta Samuel, 1 Samuel, no versículo 3, diz assim: ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram, olha como eles encontraram a cidade, eles saíram da cidade, deixaram a cidade tudo certinho, tudo resolvido, tudo estruturado, mas quando eles chegaram à cidade, eles encontraram a cidade destruída pelo fogo. E aí, além disso, eles viram, os soldados, junto com Davi, que as mulheres deles, viram que as suas mulheres, não só as esposas, mas seus filhos e suas filhas, tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi, no versículo 4, diz assim que ele e os seus soldados, eles choraram, irmãos.
E eles choraram em alta voz. Eles choraram muito, até não terem mais forças. Nenhuma força eles não tiveram de tanto que eles choraram. Choraram muito. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. E no versículo 6, que é o último versículo que eu leio deste texto, dessa história, nos diz o texto que Davi ficou profundamente, olha o seguinte, olha a situação, melhor dizendo, olha a situação, olha o sentimento de Davi, ele ficou profundamente angustiado, pois os homens, os seus homens, o seu exército, os seus companheiros de guerra, eles falavam em apedrejá-lo, todos os que estavam amargurados por causa de seus filhos e das suas filhas. Mas no versículo de número 6, aqui no final, diz assim que Davi, porém, fortaleceu no Senhor seu Deus, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então, quando eu fiquei pensando como Deus ele enxerga as nossas crises, porque Deus não sofre de crise alguma, eu fiquei pensando assim que, em primeiro lugar, Deus ele deseja olhar para cada um de nós que estamos em crise, e Ele deseja que Ele nos veja vencedores no meio de uma crise. Porque nós somos mais do que vencedores, porque é isso que Paulo vai dizer aos romanos. Ou seja, então, se Deus ele olha para o mundo hoje, Deus está olhando para cada um de nós, para cada um dos seres humanos, e o desejo divino, na minha humilde opinião hoje aqui, é que Deus ele deseja que eu e você, nós saiamos vencedores da crise. Que a gente se torne um vencedor no meio dessa crise. Nós temos visto os vencedores que estão vencendo a doença, pessoas que a probabilidade era pequena de vencer, mas venceram. Mas, num contexto geral, Deus deseja nos ver realmente vencedores dessa crise. Agora, isso é possível sim. Isso é possível, em primeiro lugar, quando eu e você, a gente não fixa o nosso olhar somente na crise. E nós não nos deixamos gastar energia, nós não gastamos energia pela crise, ou seja, a gente canaliza todo o nosso sentimento, todas as nossas forças somente na crise. Quando a gente olha assim para a crise, isso não é bom. A crise ela é real, mas isso não é bom. Isso porque se a gente olha só para a crise, a gente olha só para a dificuldade, a gente começa, sem que a gente perceba, a gente começa a se entregar de tal modo que nós nos tornamos escravos dela. Nós nos tornamos escravos da crise. Ou seja, então, quando eu fiquei imaginando aqui, estar aqui com você hoje, pensando nisto que o Senhor me incomodou a falar nessa noite, eu fico pensando o seguinte, que olhar somente para a crise, e se alguém fica só olhando para ela, faz com que a nossa história, ela fique pela metade, ela fique pelo meio, ela fique pelo meio do caminho, a nossa história se torne uma história inacabada. Olhar para a crise e achar que nós não vamos conseguir suportá-la, olhar para a crise e achar que Deus nos esqueceu, faz com que a nossa história ela fique pelo meio do caminho. Outra coisa, gente, olhar apenas para a crise, muitas vezes faz a gente duvidar de Deus. Olhar para a crise e de repente você acorda angustiado, você acorda pensativo, você acorda indignado, não conformado, porque esse é o nosso sentimento, mas quando você acorda desse jeito, ou quando você passa o dia desse jeito, e de repente você só fica olhando para a crise, e colocando todo o seu potencial de energia na crise, isso faz com que você, na verdade, passe a duvidar de Deus, e você começa a esmorecer diante de Deus, e diante da fé, você começa a perder a sua fé. Na história aqui desse texto que eu li, que é uma história conhecida, com certeza você já ouviu alguém falar a respeito deste texto, dessa história, fica claro aqui que existia um cenário de destruição. Um cenário onde aquilo que estava totalmente
redondinho, programadinho, ajustadinho na vida de Davi e dos seus homens. Agora, quando eles retornam à cidade deles, eles conseguem, na verdade, eles não conseguem, não é a palavra conseguem, mas eles acabam encontrando uma situação totalmente às avessas, totalmente contraditória. Aqui diz assim que os soldados de Davi viram a grande destruição. E no verso 4 diz assim que pelo fato de aquela primeira reação de Davi junto com os seus homens, de focalizar no problema, na crise, e de canalizar toda a energia na crise, Davi ele entrou num processo de um choro compulsivo. A Bíblia diz aqui no versículo aqui que eles entraram num estado de tristeza e depressão, e eles gastaram toda a energia deles no choro. É isso que a Bíblia está dizendo, que eles choraram até não sentir mais forças nenhuma por conta desse estado, por conta de encarar a crise desse jeito. Olhar apenas para a crise também nos leva então a esse viver, a esse caminhar nessa estação de angústia e nessa estação de desesperança. O texto diz assim que Davi ele ficou profundamente angustiado. E o que é bastante importante a gente dizer aqui, que o texto bíblico ele fala do porquê dessa angústia. O texto bíblico ele fala o porquê da angústia de Davi. Porque exatamente o que aconteceu foi que os homens de Davi, eles olharam apenas para a crise, eles olharam e colocaram toda a energia apenas na crise. E quando a gente olha apenas para a crise e deixa com que a crise ela se agigante e domine os nossos sentimentos, não nos faça pensar com equilíbrio, não nos deixa pensar com as conjecturas da fé no Senhor, na palavra de Deus, então a gente começa a tomar algumas atitudes totalmente fora do padrão daquele que serve a Deus e daquele que faz menção dentro de si ou faz menção da boca, com a boca para fora para que todos ouçam que a gente confia em Deus. E olha que interessante, porque no versículo de número 6, diz assim que Davi ele se angustiou muito por conta da amargura que entrou no coração dos soldados. Da amargura que penetrou a mente dos soldados de Davi, dos guerreiros de Davi. Pois, na verdade, entre eles começaram a tomar uma decisão totalmente errada. Porque eles estavam olhando só para a crise, eles tinham esquecido das vitórias que Deus tinha dado a Davi, eles tinham esquecido de tudo que Davi tinha feito a eles, de tudo que Deus tinha feito a Davi e propriamente também a eles tinham esquecido de tudo, porque quando a gente olha só para a crise, a gente perde a capacidade de ter esse equilíbrio, de pensar e ter ações corretas e concretas. E aqui diz o texto que eles estavam falando em apedrejar Davi, por causa das esposas, por causa dos filhos e por causa das filhas. Aqui, meus irmãos, a gente olha para esse texto aqui e a gente descobre que exatamente tudo conspirava contra Davi. Tudo conspirava contra aquilo que Davi estava realizando. Aqui parecia que o fim de Davi tinha chegado. A crise chegou. Aqui parecia que a história de Davi terminaria. Mas Davi, ele não permitiu. Ele não olhou apenas para a crise. Davi, ele olhou para aquilo que realmente pudesse trazer esperança na alma dele. O texto de Lamentações de Jeremias fala exatamente isso. Ele conta exatamente uma história, não com esse contexto, mas um contexto um pouco mais amplo, onde o profeta Jeremias vê toda uma nação, uma cidade, um povo afastado de Deus e sofrendo tanto por conta dos seus pecados. E num determinado momento, um dia eu ouvi uma mensagem do pastor
Caio Fábio, há muitos anos atrás, onde ele falava a respeito desse texto de Lamentações, que ele diz assim que Jeremias, o profeta, ele foi dormir angustiado, ele foi dormir amargurado, ele foi dormir com o coração repleto de tristeza, de angústia, acordou no dia seguinte muito mais angustiado, com muito mais tristeza, com muito mais amargura na alma, porque ele estava olhando para toda aquela destruição, ele estava olhando para tudo o que a crise estava fazendo para o povo de Deus, para ele como um profeta, e ele estava vivendo, ele passou aquele dia daquela mesma forma, foi dormir muito mais amargurado, acordou no outro dia muito mais angustiado, só que de repente ele parou e disse assim: eu não quero deixar com que a minha mente, com que o meu coração seja um depósito, seja um cantinho de coisas que fazem mal para a minha alma, que me destruam, que me fazem cair, que me fazem prostrar diante da crise que chegou. Não, eu quero trazer à memória aquilo que pode produzir esperança para a minha alma. E aí o profeta diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Outra coisa que eu vejo aqui nesse texto, quando eu falo de crise, e olhando para Deus e pensando como Deus ele gostaria de nos ver na crise, e Deus gostaria que nós enfrentássemos a crise na certeza que nós somos vencedores, e eu vejo que isso pode acontecer quando nós temos a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Quando essa convicção, na verdade, ela é real, ela é presente. Eu me lembro de uma vez que eu ouvi uma pessoa, eu não me lembro quem que me disse isto, que ouviu um pastor falar o seguinte: quando você está trabalhando, quando você está com saúde, quando você tem recurso, é muito fácil você ser alguém generoso, é muito fácil você dizer a todos que Deus ama você. Agora, a grande questão é quando Deus permite algumas coisas acontecerem com você, quando Deus permite que uma crise como essa chegou ao mundo, e aí você olha para isso, você olha para a crise e você fica pensando: Deus se esqueceu de mim. Esse é o grande problema, esse é o início da queda, esse é o início da separação e da nossa alienação de Deus. Mas aqui o que nós precisamos na verdade, ter essa convicção, ter essa certeza de que Deus, ele não perdeu o controle de nada, Deus, ele tem o controle nas mãos, Deus sabe de tudo, Deus está vendo tudo, Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus Todo-Poderoso. O versículo 3 diz assim que a primeira reação, quando Davi chega na cidade de Ziclag, foi de choro e foi de desespero. Imagina, você chega na tua casa e você vê tudo pegando fogo. Você chega na tua casa e você sente a ausência dos teus filhos e das tuas filhas. Você chega na tua cidade e vê que alguma coisa aconteceu. Imagine o desespero, imagine a angústia. E foi isso que aconteceu com Davi, porque Davi era um ser humano como eu e você. No versículo 4, como eu já citei, diz assim que ele foi tomado por uma forte compulsão de choro. Davi chorou muito. Os homens choravam em alta voz. Talvez era um choro tão alto como aquele que José chorou quando ele reconheceu seus irmãos, depois que os irmãos foram buscar alimento no Egito, cumprindo na vida de José aquilo que Deus tinha dito que se cumpriria na vida dele, que diz que José chorou e toda a casa do Egito ouviu o choro de José. Talvez o choro aqui ele foi ouvido por muitos e muitos quilômetros de distância, porque eles foram chorando até que as forças se esgotassem. E talvez eu me permito a dizer isso aqui hoje, olhando para esse texto, é que esses homens aqui, no nível que eles ficaram, de chegarem ao ponto de pensarem em apedrejar Davi, o sentimento que eles sentiram foi um sentimento do descuido de Deus, da ausência de Deus, da falta de proteção de Deus, do esquecimento de Deus, ou seja, Deus se esqueceu da gente. Depois, então, na verdade, o texto ainda fala no versículo 6 que Davi ele foi fortemente impactado por um sentimento de angústia, quando ele olhou para os seus amigos e ele descobriu que seus amigos tinham perdido a fé, e estavam pensando em matá-lo, estavam pensando em apedrejá-lo. E Davi, então, ele desmoronou diante dessa crise.
Só que o que é fantástico aqui, o que é maravilhoso aqui nesse texto, nessa história, e eu tenho certeza que Deus ainda é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele é o Deus que está comigo, que está com você, é que Davi, ele nos mostra uma lição importante. Davi, ele parou de olhar para a crise. De repente, talvez Davi, então, ele para e diz o seguinte, espera aí, não, por que eu estou chorando? Talvez Davi, então, quando ele fala o Salmo 42, talvez Davi lembrasse dessa história. Eu estou viajando aqui agora. Porque está abatido a minha alma, porque você se perturba dentro de mim, espera em Deus, porque ainda eu vou louvá-lo, ainda eu o louvarei. Então Davi, de repente, ele para pensar e pensa assim, poxa, mas por que eu estou me sentindo dessa maneira? Por que eu estou pensando isso? E aí no verso 6, o final do verso 6, ele é maravilhoso, meus irmãos. O verso 6, ele é muito, sabe, abençoador, ele é muito edificante, porque no final do verso, Davi diz assim, né, o texto sagrado diz assim, que fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Que maravilha, meus irmãos. Ele se fortaleceu, e olha a consciência que ele tem. Ele se fortaleceu no Senhor, mas no Senhor que era o Deus dele. Eu, quando estava estudando esse texto, eu me lembrei de uma passagem do Novo Testamento que eu gosto muito, que fala sobre a galeria dos heróis da fé. Quando lá no texto de Hebreus, no capítulo 11, do verso 32 até o verso 34, nos é dito o seguinte, ele fala assim, e que mais direi? Ele está falando dos heróis da fé, homens que foram homens como eu e que você, mas ele chega a dizer que eram homens que o mundo que nós vivemos não era dignos de tê-los aqui como ser humano, como homens. E ele diz assim nesse verso 32 ao 34, e o que mais direi? E aí ele fala assim, pois me faltará tempo. Ele está falando dos heróis da fé, ele falou de Abraão, ele falou de Moisés, mas ele fala assim, vai me faltar tempo se eu contar de Gideão, se eu contar de Baraque, se eu falar de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. E aí o que nos é dito aqui é uma coisa super importante, edificante também, fala assim, os quais por meio da fé, olha o que é dito aqui, meus irmãos, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, porque eles na verdade não duvidaram, não deixaram que nenhuma crise que eles tiveram que enfrentar, porque eles enfrentaram muitas crises, mas eles não deixaram que as crises fizessem deles escravos e que fizessem morrer dentro deles a esperança em relação àquele que fez a promessa, aquele que prometeu. Alcançaram promessas, e olha o que é dito aqui, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, e diz assim, que eu acho lindo isso aqui, da fraqueza eles tiraram forças, ou seja, daquele estado de fraqueza, onde o inimigo olha para a gente e fala, agora não tem mais chance desse cara lutar, não tem mais chance dessa pessoa prosseguir, mas da fraqueza eles tiraram forças, e eles tornaram-se poderosos na guerra, e puseram em fuga exércitos de estrangeiro. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais, e o texto aqui diz exatamente isto, a respeito de Davi, que ele fortaleceu a força dele, a esperança dele, ele focou onde? Na crise? Não. Em momentos de desordem, em momentos de desequilíbrio, ele demonstrou o que? A confiança em Deus. Eu li uma frase essa semana que dizia o seguinte, a pessoa falando a respeito de fé, a pessoa escrevendo a respeito da vida e do nosso relacionamento com Deus, a pessoa disse assim, eu lhe encorajo a acreditar em suas crenças e duvidar das suas dúvidas. Eu lhe encorajo a confiar, a acreditar nas suas crenças, naquilo que você prega, naquilo que você ouviu, naquilo que te mudou, naquilo que te transformou, mesmo em tempo de crises. Eu aconselho você a acreditar com toda certeza naquilo que você acredita, naquilo que você crê, e duvidar das suas dúvidas. É isso que estava escrito. Porque, na verdade, ele diz assim, acredite no que você é. Esse autor dizia assim, acredite no que você é.
porque o que você é verdade. E a verdade aqui, gente, a verdade hoje, no dia 21 de abril, mesmo diante dessa pandemia mundial, a verdade é que eu e você, nós somos filhos de Deus. Eu e você, nós somos de Deus, nós somos como a menina dos olhos de Deus, como diz o texto dos Salmos. Eu e você podemos confiar naquilo que nós acreditamos, podemos acreditar naquilo que somos. Nós somos filhos de Deus, porque Jesus disse assim, lá em João, no capítulo 1, no verso 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder, João dizendo, de serem feitos filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus, a saber, todos que creem no nome de Deus. A verdade é que temos um Deus que é acima de tudo e acima de todos. Deus, ele está acima da crise. Portanto, eu preciso exatamente confiar que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Uma outra coisa que eu vejo aqui, pensando nessa dinâmica de Deus estar olhando da tua morada, contemplando os moradores da terra neste momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, nesse momento onde muitas pessoas estão no hospital internadas sozinhos, sem que o parente possa estar acompanhando. Tem servos de Deus, tem homens, tem um ser humano pelo qual Jesus se entregou e morreu na cruz. Eu vejo assim que Deus olhando para nós, imaginando e vendo tudo isso que nós estamos passando, eu entendo que Deus, ele quer nos ver vencedores. Deus quer que você entenda que eu e você, nós somos vencedores das crises. Agora, isso é possível quando nós estamos conscientes de uma coisa muito óbvia e de uma coisa muito simples. Quando eu e você, nós temos a consciência de que enfrenta a crise e só passa por crise quem vive, quem está vivo. Você está enfrentando crise porque você está aqui hoje, porque você está respirando hoje, porque você é um ser humano hoje. Porque, na verdade, se nós não estivéssemos aqui, e nós perdemos pessoas importantes durante este ano, durante o ano passado, pessoas que conviveram conosco, se nós não estivéssemos aqui, nós estaríamos como eles, descansando, e não estaríamos enfrentando essa crise. Eu digo isto, meus irmãos, você pode achar assim, poxa, pastor, mas que coisa óbvia. E é óbvio mesmo. É uma coisa muito óbvia. Mas eu digo isso porque você vai encontrar muita gente, muitas pessoas. E eu não estou nem dizendo e fazendo referência somente à crise que nós enfrentamos hoje, a crise de saúde, a crise na nossa saúde, a crise de enfrentar esse vírus que nós não vemos, esse inimigo tão avassalador. Eu não estou dizendo disso, eu estou dizendo crise agora, crises que nós passamos em nossa vida. E eu digo isso, e você pode achar que é óbvio, e eu concordo com você que é, mas eu conheço pessoas que, enfrentando a crise, e todo mundo em sua volta, todos percebem que ele está enfrentando uma crise, eles acham que eles dizendo o seguinte para si mesmo, eu não tenho crise, eu não estou enfrentando crise, a crise é uma invenção de A, a crise é uma invenção de B, a crise não existe, a crise é isso, a crise é aquilo outro. Na verdade, eu finjo não ver a crise, mas a crise ela existe. A crise é real. Eu, falando isso, o pensamento que me vem à mente, eu me lembrei da história de Jó e a história da sua esposa. Porque Jó era um homem muito rico. Jó, ele tinha muita riqueza, só que num momento muito ruim, inoportuno na vida de Jó, ele foi dormir rico. Mas ele acordou no outro dia miserável, ele foi dormir num dia com 10 filhos e no dia seguinte, à noite, ele já não tinha mais filhos nenhum. E neste momento de crise na vida de Jó, a mulher dele chegou num determinado momento e a mulher, Jó causou na mulher uma certa irritação de ver a integridade de Jó diante de tanta crise, de ver a consciência de Jó se manter fiel a Deus diante de tanta coisa ruim. E a mulher, ela não soube administrar essa questão de existir uma crise, porque existem alguns caminhos aí. Por exemplo, existe aquele que vive em crise e ele nega a existência da crise. E tem aquele que vive em crise e não aceita viver
em crise. E aí, num determinado momento, então, a mulher, ela vira para Jó e diz assim para o seu marido: por que você, meu marido, você mantém a integridade diante de um cenário de caos, diante de uma crise tão absurda que nós estamos enfrentando? E aí a mulher diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó, ele corrige a sua esposa, ele corrige a sua mulher, ele corrige, e talvez esse espírito de correção, ao mesmo tempo que foi tão duro, porque ele a chama de doida, ele fala: você fala como uma maluca, como uma doida, como alguém que não consegue discernir as coisas, como alguém que não consegue entender que crises existem, mas para serem vencidas. Crises existem, mas nós vamos vencê-las. E aí ele fala assim: se nós recebemos o bem de Deus, nós não vamos aprender a receber o mal que Deus nos tem dado? Meus irmãos, Davi, ele tinha toda a confiança em Deus. Davi, ele tinha muitas experiências com Deus. Davi, ele não negou o seu problema. Aliás, não tinha nem como ele negar. Porque se assim ele fizesse, ele seria lembrado pelos seus amigos que as mulheres e esposas, as mulheres, né, no caso as esposas, os filhos e filhas tinham sido levados cativos, escravos, prisioneiros. Negar o momento de crise, negar a existência da crise não iria ajudar a Davi. Mas o que eu entendo quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo um homem resolvido com ele mesmo, um homem que ele sabe quem ele é, conhece as limitações dele, conhece o quanto ele depende de Deus, sabe o quanto ele precisa de Deus, mas ele é uma pessoa que é resolvida com ele mesmo, mas ele é resolvido também na relação que ele tem com Deus, e ele é resolvido nessa relação com ele e com Deus diante da crise que chegou. Ele não negou essa realidade da crise, mas ele, na verdade, ele enfrentou. O verso 18 aqui e o verso 19 desse texto que eu não li, diz assim, eu não li no início, né? Diz assim: Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, olha o que diz o texto: nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foi levada. E aí o verso ele encerrado dizendo que Davi, ele recuperou exatamente tudo. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. É muito importante você saber diferenciar o fato da crise existir, ou seja, não negar a existência da crise, mas você saber qual é a diferença da não negação da crise. E essa não negação da crise não significa que você vai se tornar escravo dela. Isso é muito importante. Ah, não, a crise existe, oh meu Deus, ó céus, olha agora o que eu faço? Eu estou perdido, eu estou lascado, na verdade, eu estou na roça. É isso aí você vai e se afunda mesmo. Não, a crise existe, mas eu não vou ser escravo dela. A crise, ela não deve me paralisar. A crise, ela não pode ter esse poder de nos parar. A crise não pode roubar de nós a fé que nós temos em Deus. A crise ela não pode ter esse poder de nos fazer nos sentir abandonados por Deus. A crise não pode fazer com que a gente comece a duvidar de Deus e achar que Deus nos enganou, que Deus nos esqueceu. Não, a crise não pode fazer isso com a gente. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está vendo esse culto hoje, você que talvez vai ver esse culto algum dia, não sei, saiba de uma coisa: em tempos de crises, Deus é Deus. Em tempo de crises, Deus ele quer que você e eu, a gente saia vencedor, porque nós somos mais do que vencedores. A minha conclusão, e eu termino aqui a minha fala, enquanto o Silas já está chegando para terminar o culto com a gente hoje, eu faço menção daquele texto lá de Mateus, no capítulo 28, da Grande Comissão, que é um texto que eu cito tanto, mas é um texto que eu gosto muito, quando no final do versículo 20, lá no final do texto mesmo, o Senhor Jesus diz assim para os seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, esse momento todo maluco, essa pandemia maluca, essa crise real, Deus está com a gente, Deus está com você, Deus está comigo. Eu preguei alguns tempos atrás, alguns domingos atrás, eu quero citar aqui o Salmo 46, que é um salmo também que Davi fala assim, ó, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. E aí ele diz assim, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, eu não vou temer. E por último mesmo, um texto que você conhece muito, muito. E é um texto que fala em nosso coração de uma maneira extraordinária. Capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, a partir do verso de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Isto é muito real em nossos dias, muito real. E ele fala assim, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas aí o apóstolo Paulo diz assim, mas em todas estas coisas, eu e você, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,